E por que isso é tão importante? Porque aqui no caso vai permitir o linfócito T, né, o helper, que entre em contato, que entre em contato aí com fragmentos do vírus, que resulta em sua ativação e, por sua vez, recrutamento de outras células do sistema imune para responder contra a vacina. Então, olha que interessante, olha o que vai acontecer aí no seu sistema imunológico, né? É interessantíssimo aí o processo aí de fagocitose, né? Que no caso. Beleza. Então tá. Depois aí, né, que ele vai permitir aí que o linfócito T, né, o helper, ele aí entre em contato com os fragmentos do vírus, né, que vai ocasionar esse recrutamento de células do sistema imune. Então tá. O que vai acontecer na próxima etapa? Produção de anticorpos. A resposta imune não para por aí. Então, o que vai acontecer? Um outro tipo de célula chamada célula B, né, aqui no caso, ao entrar em contato com o vírus inativado, tem seus anticorpos de superfícies encaixados na proteína spike, que é aquela famosinha proteína aí, né? Olha só, este encaixe permite também a célula B, que expõe fragmentos do vírus em sua superfície. Quando o linfócito T helper ativado encontra-se com a célula, esta também torna-se ativada, resultando aí em proliferação dos linfócitos B e de anticorpos que possuem o mesmo encaixe para a proteína de superfície do vírus. Portanto, a resposta imune foi belamente orquestrada. Então, olha que interessante aí o esqueminha da imagem, né? Olha só, o linfócito T helper, aqui no caso ativado, entrando em contato aí com a ativação do linfócito B, né? Interessantíssimo demais, né? Olha o encaixe aí da superfície, né? O coronavírus inativado. Então, isso tudo aí vai produzir aí, né, a secreção de anticorpos, olha só. Interessantíssimo na imagem, né? Esse é o esquema da Coronavac, né? Essa é a intenção aí de produzir aí, de estimular a resposta imunológica aí no organismo das pessoas aí que são imunizadas. Após a vacinação, a resposta à infecção. Uma vez que o indivíduo tenha sido vacinado com a Coronavac, seu sistema imune estará apto a responder contra a invasão do SARS-CoV-2 vivo. Então, esse é o objetivo principal da vacinação, né, gente? Estimular aí a resposta imunológica contra o vírus, né? Quando a pessoa vier aí a contrair a doença, né? E principalmente não desenvolver aí, né, os casos mais graves, né? Então, o que acontece? O indivíduo que já for vacinado, ele já vai ter essa resposta imune para responder quando ele possivelmente contrair aí o vírus. Então, uma coisa importante, vale lembrar, gente, mas eu vacinei, mas isso significa que eu não vou pegar Covid? Você pode contrair o vírus, né? A vacina vai te proteger contra desenvolver, né, os sintomas mais graves da doença, a pessoa ficar hospitalizada. Então, ela é, aqui no caso, uma proteção para você criar uma resposta imunológica para se proteger contra o vírus e contra, aqui no caso, não significa que você não vai contrair. Se você pode desenvolver sintomas mais brandos, você não vai. O principal objetivo da vacina é criar uma resposta imunológica, principalmente para você não desenvolver o quadro, aqui no caso, né, mais grave da doença e você vir aí ser hospitalizado, né? Então, esse é o objetivo da vacina, uma proteção, criar uma resposta aí imunológica, né? Uma resposta aí de memória para o seu sistema imunológico aí, né? Combater a doença caso você venha contrair o vírus, né? Então, esse é o objetivo, olha só. Então, vamos lá. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B irão se ligar na proteína da superfície do coronavírus, não permitindo que este adentre as células do hospedeiro. Então, olha que interessante, né? Todo esse esqueminha. Por quanto tempo a imunidade irá durar? Então, isso também é um assunto importante, olha só. Uma vez que as vacinas foram criadas recentemente, ainda não é possível afirmar por quanto tempo a proteção por elas conferida irá durar. A probabilidade é que, com o passar de alguns meses, os níveis de anticorpos caiam. Então, isso pode ocorrer, né, em relação à vacinação. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as células B de memória podem ser capazes de lembrar como se defender contra o coronavírus por anos. Então, aqui no caso,
você já vai ter uma resposta imunológica aí no seu organismo, né? As células de memória, caso você venha contrair a Covid, né? Para não desenvolver os sintomas graves. Então, o seu organismo já vai estar lá, os soldadinhos já vão estar preparados lá para combater, para se proteger, né? Já vai estar as células de memória aí no seu sistema imunológico. Então, esse é o objetivo da vacina, né? Pode se proteger por anos, né? Que é interessante ressaltar. Beleza? E quais os sintomas, né? Quais as reações que eu achei interessante também trazer para vocês. Gente, isso varia muito, né? De pessoas para pessoas. Quais possíveis efeitos colaterais. Então, isso depende muito também do organismo da pessoa. Cada pessoa pode dar um tipo de reação diferente. Mas eu vou trazer, vale lembrar que eu vou trazer aqui para vocês, são os mais comuns, né? Toda vacina pode ou não dar reação. Tem pessoa que pode não sentir nada, tem pessoa que pode sentir. Então, isso aí é pessoal, subjetivo, né? Pessoal de cada pessoa, de cada organismo, né? De cada pessoa aí. Aqui no caso, né, da Coronavac. Alguns possíveis efeitos adversos aí, né? Sintomas mais comuns, menos de 10% aí foram dor no sítio da aplicação, né? Ou seja, dor no braço, né? E realmente toda vacina causa dores no local, né? Eritema, inchaço, prurido. Sistemas, aqui no caso, sintomas mais comuns, menos de 10% também, fadiga, cefaleia, né? Cefaleia aqui no caso, dor de cabeça. Náuseas, menos de 1%, náuseas, diarreias, calafrios, perda de apetite, tosse, prurido, mas aqui vale lembrar que são dados muito baixos, né, muito pequenos em relação aos efeitos colaterais. Prurido, rinorreia e congestão nasal, tendo ocorrido até o 7º dia após a segunda dose da vacinação. Então, esses são os possíveis efeitos colaterais aí da Coronavac. Não são muito os efeitos aqui, mas vale lembrar também, né, isso é importantíssimo, que em relação a efeitos colaterais, gente, depende muito de pessoa para pessoa, né, do sistema, do próprio organismo da pessoa também, né, como eu disse para vocês, algumas pessoas podem não sentir nada, outras podem sentir, então isso varia muito, tá bom? Então tá, falamos aí da Coronavac, vamos falar agora, deixa eu ver aqui, da outra vacina que eu achei interessante trazer para vocês. Gente, eu vou falar das que está aqui no Brasil, viu? Que estão sendo mais famosas aí, mais faladas. Vamos falar agora da famosa AstraZeneca, né? Que muitas pessoas aí comentam, né? Inclusive, muitas pessoas falam que muitas pessoas têm reação à vacina, alguns possíveis efeitos colaterais aí, né? A famosa vacina aí da AstraZeneca, né? Que foi desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade da Oxford. Como que ela é produzida, né? Olha que interessante. No Brasil, ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, né, que seria aí a Fiocruz. A tecnologia é usada, como que ela é feita? Ela é empregada e é o uso aí do chamado vetor viral, o adenovírus, que infecta chimpanzés. Ele é manipulado geneticamente, né, esse adenovírus é manipulado e para que ele possa ir produzir, né, olha só, para que seja inserido o gene da proteína Spike, proteína S, né, do SARS-CoV-2. Como que ela, vou falar mais um pouquinho dela. Beleza, vamos falar mais um pouquinho sobre ela, né, que é a famosa vacina de Oxford, né, que tiveram muitas pesquisas sobre ela, né, inclusive a gente até fez vídeo no canal aqui sobre, então achei interessante. Olha só, créditos ao site Sanar também, vou deixar tudo aqui para vocês. A vacina também denominada aí CADOX1, esse nome aqui, né, nCoV-19 ou AZD122, né, apresentou eficácia de 62% a 90% nos ensaios clínicos. Recentemente aprovada pela Anvisa, né? Beleza, olha só. Tecnologia da vacina de Oxford, né? Como falamos no nosso post, sobre a Coronavac, então vamos falar aqui sobre a AstraZeneca, olha só. A AstraZeneca, né? A vacina que é a vacina aí de Oxford, né? Que é baseada, como que ela é feita? Ela é baseada nas introduções genéticas do vírus para sintetizar a proteína Spike. Temos outras vacinas também que utilizam da informação genética do vírus, né? Como a vacina da Pfizer, tem a da Biotech e da Moderna, tá?
Então tá, mas as diferenças, aqui no caso mais diferentes destas que são vacinas de mRNA, a vacina de Oxford, ela vai utilizar aí moléculas de DNA na sua composição. Como que ela é feita? O adenovírus como vetor viral. Né? A tecnologia utilizada para produzir vacina de Oxford é baseada em vetores virais. Então, muitas pessoas, né, podem dar algum tipo de reação justamente pelo fato da maneira como ela é fabricada, mas depende produzida, né? Isso depende de pessoa para pessoa, né? Aqui no caso, olha só, baseada aí como ela é baseada aqui, né, em relação a vetores virais. Nesse tipo aí de vacina, aqui no caso, um vírus como sarampo, adenovírus, é geneticamente modificado, né? Para carregar informações necessárias para produzir proteínas do coronavírus. Então, ela é modificada. No caso da vacina de Oxford, ela é utilizada, então utiliza o adenovírus aí do chimpanzé, que é utilizado para carregar o DNA da proteína spike do SARS-CoV-2, proteína-chave no processo de infecção do vírus nas células humanas. Então, olha só, a versão do adenovírus utilizada é de tal forma modificada que este aqui no caso, é capaz de adentrar a célula, mas não é capaz de se replicar dentro delas. Então, olha o esqueminha, tem o adenovírus, né, o DNA aí do adenovírus, que é modificado. Uma das vantagens da vacina de Oxford é que ela utiliza aí a tecnologia há anos, de estudos aí que já haviam passado em pesquisas com vacinas baseadas em adenovírus. Na verdade, a vacina contra o ebola, olha que interessante, né, também utiliza esse esquema, né, é utilizado na mesma tecnologia e já havia sido aprovado em junho. Vacinas contra outras doenças, HIV e Zika, também estão sendo estudadas. Né? É interessante, né? Tomara que consigam aí realizar. Uma outra vantagem da vacina de Oxford é que ela utiliza a informação genética da molécula de DNA, que é uma molécula muito menos frágil que o RNA. Então, né, ela já é mais resistente aí. Além disso, a capa proteica do adenovírus contribui ainda mais para a preservação do DNA íntegro. Tudo isso permite que a vacina não necessite de permanecer congelada, podendo ser armazenada em temperaturas de 2 a 8 graus. É interessante, né? O tipo de cada vacina, se não me engano, da Pfizer, o armazenamento dela já é mais difícil. Então, a vantagem da AstraZeneca, né? Que no caso é esse também. O que vai acontecer aí no nosso organismo, né? Quando, aqui no caso, para quem foi imunizado aí com a vacina. Agora já constituída, né? Agora que já sabemos como a vacina foi constituída, vamos analisar o que acontece após ser injetada no corpo humano. O adenovírus atraca-se na superfície da célula e é endocitado para o seu interior. Uma vez dentro da célula, o adenovírus deposita o seu DNA no interior do núcleo da célula. Apesar do adenovírus não ser capaz de se replicar dentro da célula, o DNA por ele carregado pode ser lido e transcrito em uma molécula de RNA. Olha que interessante, isso que vai acontecer aí no organismo, né, no nosso organismo e no organismo da pessoa que foi imunizada aí com a vacina, né, como o esqueminha aqui. A produção da proteína spike, né? Após o transcrito, o RNA-M, né, que no caso mensageiro, contendo a informação para a produção da proteína spike, deixa o núcleo da célula e é transportado para o citoplasma celular. Olha que interessante na figurinha. Nele, o RNA é traduzido na proteína spike. Olha só, como no esqueminha aqui, né? Tem o RNA mensageiro, olha só. É a proteínazinha aqui. Muito interessante na imagem, né? Isso que vai acontecer aí com o organismo de quem foi imunizado. Após isso, a proteína spike, então, migra para a membrana celular. Algumas dessas proteínas também são quebradas e têm seus fragmentos expostos na superfície da célula. Agora, o sistema imune será capaz de reconhecê-las. Além disso, a própria presença do adenovírus provoca um sinal de alarme e ativação do sistema imune. E o que resulta em uma reação mais forte das células do sistema imune contra a proteína spike.
Então, gente, para vocês analisarem, cada vacina é produzida de uma maneira diferente, mas todas têm a mesma função, né? Que é estimular a resposta imunológica e, né, as células de memória para combater aí, né, para se proteger aí, caso a pessoa venha contrair, né, venha se contaminar com o vírus. Então, interessante, né, a maneira como é utilizada aí a da vacina da AstraZeneca também, né, se vocês forem analisar aí, ela é feita com um tipo de adenovírus. Beleza, detectando o invasor. Quando a célula vacinada morre, a proteína spike e seus fragmentos entram em contato com a célula apresentadora do antígeno. Essa, por sua vez, apresenta os fragmentos endocitados em sua superfície. Assim, quando a célula T helper detecta estes fragmentos, dá-se o sinal de alarme para que outras células do sistema imune luta contra o possível invasor. Então, os soldadinhos lá, né, vão lutar aí contra o possível invasor. Próxima etapa, produção de anticorpos. A resposta imune não para